agradecemos. Amém e amém. Pergunta: um exército de 56 mil, um exército de 86 mil. Um exército de 56 mil, um exército de 86... Que você tenha muitos netos, que filho eu sei que já parou. Obrigado, viu? 56 mil, 86 mil. Quem tem chance de ganhar? Quem tem mais chance de ganhar? 56 ou 86? Quem tem mais chance de ganhar? Tá bom, vamos dificultar um pouco mais isso. Um exército de 10 mil, um exército de 1 milhão. $10 mil ou 1 milhão? Mas você sabe que a história é repleta de vitórias improváveis, não sabe? A história é repleta de histórias de pessoas que venceram em situações improváveis. A primeira delas aconteceu em Cartago, era a Batalha de Cartago e Roma. Eram 56 mil soldados contra 86 mil. Os soldados de Cartago estavam em menor número. E eles precisavam de uma alternativa para enfrentar um número tão grande de soldados. E aqui foi a ideia do comandante Aníbal. Ele fez o seguinte: ele posicionou seus soldados de maneira que o sol estivesse nascendo atrás deles. E quando chegou a hora da batalha, isso ofuscou a vista dos romanos. E os 56 mil venceram os 86 mil. A outra batalha muito interessante foi do reino Goguryeo e a dinastia Sui. Coreanos e chineses. História muito antiga. 10 mil. 1 milhão. Os Goguryos estavam em menor número. Eles vinham sofrendo a ameaça do embate, do combate já há bastante tempo. Então eles começaram a colocar o tempo que tinham disponível para pensarem de maneira engenhosa, considerarem os recursos, os talentos que tinham em mãos, e aquilo que eles fizeram. Eles criaram uma grande barragem de um rio, uma barragem imensa, e foram acumulando água, milhares de litros de água, milhões de litros de água. E quando chegou o dia que o exército inimigo, com 1 milhão de homens, invadiu o reino deles, eles simplesmente romperam o dique. Mais de 300 mil soldados foram engolfados pelas águas e morreram. E os 10 mil perseguiram aqueles que saíram batendo em retirada. E a história nos mostra essa fascinante vitória inesperada, em que 10 mil homens triunfaram sobre 1 milhão de homens. Quais são os gigantes da sua vida? Quais são os desafios que você tem? E qual é a vitória improvável que você precisa? O nosso tema é enfrentando gigantes. E talvez a história mais memorável que vem à nossa mente quando falamos sobre enfrentar gigantes seja a história de... eu sabia que vocês iam acertar. Davi e Golias. É uma história muito fascinante, registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Não vamos ler a história toda, mas eu encorajo você que, mesmo que já tenha ouvido muitas vezes, leia hoje mais tarde todos os versículos. Nós vamos pensar apenas uma parte para refletirmos sobre ela. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos.
Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Um homem de uma estatura imensa e extremamente equipado. Você deve ter notado na leitura do texto, e as traduções vertem o termo hebraico de maneira diferente. Algumas traduções dizem que Golias era um duelista. Outras traduções dizem que ele era um guerreiro. Eu não sei qual é a tradução que você tem. Algumas traduções dizem que ele era um campeão. A palavra hebraica é bastante interessante porque ela literalmente significa um homem que está entre dois. Um homem que está entre dois. Isso porque a ideia era que em qualquer combate que os filisteus tinham vivenciado, fosse do lado dos seus adversários ou do seu próprio lado, quando caíam os adversários ou quando caíam os filisteus, de um lado ou de outro, um homem permanecia em pé. Qual era o nome dele? Golias. O campeão. O duelista. O guerreiro. Golias está sempre em pé, e ali está esse homem agora, esse homem que está sempre em pé, cujas histórias passavam por tradição oral, de família para família, de pessoa para pessoa. A segunda coisa que nós podemos notar é a sua estatura. É um homem de 6 côvados, dependendo da tradução. O que nós sabemos com certeza é que ele é um homem que tem mais de 2 metros de altura. Essa tradução que acabei de ler, ao meio da revista atualizada, diz que ele tinha 2,90 metros. A nova tradução na linguagem de hoje diz que era um homem de quase 3 metros de altura. Mas se tivesse ele 2 metros, 2,15 metros ou 3 metros, não importa. Para aqueles dias, a estatura dele era imponente. Eu fui pastor em Suzano, e eu pastoreava uma pequena comunidade que ficava em frente ao ginásio de esportes. Bem em frente. E houve um tempo que Suzano teve um time de basquete. Quantos lembram disso? Tinha um time bom até, competia em alto nível. E ali na esquina, perto da onde nós tínhamos aquele auditório, onde era a nossa pequena igreja onde eu pastoreava, eu saía às tardes do meu plantão pastoral para tomar um café nessa lanchonete. E quando eu chegava na lanchonete, os jogadores também estavam lá. E eu não estou brincando com você, alguns deles, eles eram tão altos que eu batia mais ou menos aqui. E ainda bem que a gente não fazia selfie na época, senão eu ia ter que ficar na ponta do pé, porque a minha autoestima era arranhada cada vez que eu chegava perto deles. Eles eram muito grandes. Eu brincava, falava, está faltando, como é que está o ar aí, está meio rarefeito aí em cima. Agora imagine, naquela época, milhares de anos atrás, esse homem imenso está ali, desafiando. E nós também vemos que além do seu tamanho, ele tem recursos bélicos muito avançados em comparação com o povo de Israel. Porque ele tem armadura de bronze. Quando nós estudamos história, nós sabemos que os povos foram vivendo eras diferentes. Uma dessas eras é conhecida como a Era do Ferro, ou a Idade do Ferro, a Idade dos Metais. Estudando a história bíblica, nós vemos que os filisteus estavam, tecnologicamente falando, à frente dos israelitas. Poucos israelitas tinham armaduras e espadas de metal. Eles eram camponeses que lutavam. E aqui nós temos uma pessoa completamente preparada, com equipamentos sofisticados. Da ponta da cabeça até a planta do pé, ele tem caneleira, ele tem couraça, ele tem um capacete, um elmo, e ele tem uma lança sobre o seu ombro que era tão grande que parecia fazer parte de uma máquina de tecelagem. E além disso, ele ainda tem na sua frente um escudeiro, carregando esse enorme escudo.
Mas ele ainda era um verborrágico, ele sabia ofender as pessoas com as suas palavras. Conhece alguém que tem a habilidade de ofender com palavras? Tem gente que dá um nocaute com aquilo que sabe falar, não é? Tem gente que abre a boca, misericórdia. Como consegue ofender com palavras? Eu falo, mas que criatividade, da onde arrancou isso? Ele era assim. Além de todo o seu aparato, além da sua estatura, além da sua história, ele ainda consegue lançar medo, aterrorizava com as suas palavras. E o autor faz um contraste. Do outro lado, tem um garoto, estudiosos se debatem sobre isso, que talvez tivesse 16 anos de idade. Alguém de 16 aqui no culto da manhã? Pois é. 16, que ficou lá em casa cuidando das ovelhas, um filho meio rejeitado lá pelo pai, sabe lá por que as razões, há algumas especulações, mas prefiro não abordar agora. O pai diz, leva uma marmita para os seus irmãos, doa uns queijos para os lutadores, ele vai. E quando chega ali naquele contexto todo, aqui temos o trecho que descreve Davi, a partir do versículo 22. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Ninguém queria ser voluntário naquela batalha. Isso não está na Bíblia, é isso que eu estou dizendo. Versículo 25. Você que você olhou e falou, mas isso aqui não está na Bíblia. Não, está, eu que estou dizendo. Versículo 25. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Parênteses, se fosse brasileiro para não pagar imposto, eu acho que encarava. 26, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Por 40 dias, não um dia, não 2 dias, não uma semana, não 10 dias, 40 dias, Golias estava fazendo isso, afrontando o povo de Israel, Saul e os seus soldados. Davi vem, vai falar com o irmão dele ainda coloca Davi para baixo, humilha Davi publicamente, porque eu acredito, o capítulo anterior fala que Davi foi ungido a rei, no capítulo anterior, e o irmão dele ainda estava sofrendo de dor de cotovelo até aquele momento, porque as palavras que ele disse a Davi sem causa, me parece que é fruto de uma inveja, um ciúmes, que ele verbaliza publicamente. Sabe como é que é isso? Agora Davi tem essa postura contrastante com todos aqueles homens. Quando nós olhamos para essa história, algumas coisas chamam a atenção imediatamente, assim como outras registradas que eu citei brevemente. Quando 56 mil improvavelmente triunfam sobre 86 mil, a pergunta que se faz é, como? Como ele conseguiu vencer? Como esse exército menor conseguiu vencer o exército maior? Então vem a explicação, o sol estava por trás deles e cegou o exército adversário. Quando você tem 10 mil, e os 10 mil triunfam sobre 1 milhão de homens, você pergunta, como? Como é que eles conseguiram essa façanha? E vem a explicação, eles fizeram uma barragem, então eles romperam o dique, e as pessoas, boa parte do exército morreu afogado. E quando estudam a vida de Davi, esse pastor, esse garoto, com todo respeito aos jovens de 16, né? Como é que ele triunfou? Como é que venceu o duelista profissional? Você lembra da história? Então vem algumas respostas, algumas que eu quero compartilhar. A primeira delas é que Davi sofria de uma enfermidade chamada acromegalia.
A acromegalia faz com que a pessoa produza muito hormônio do crescimento. Então ele fica enorme. Mas um dos efeitos colaterais da acromegalia é não enxergar bem. Então a ideia dessa teoria é que Golias era grande, era forte, tinha todos esses equipamentos, mas era ruim de vista. E por isso Davi não chega perto dele. Fica sempre à distância e o Golias fica dizendo: vem aqui, vem lutar aqui comigo. Mas Davi seria mais inteligente que isso e disse: não, vamos manter a distância, afinal de contas você não enxerga bem. Será que foi por isso? Segunda razão que atribuem a vitória de Davi é que Davi era ágil. Lendo a história, você vai ver que há um incidente, quando finalmente ele convence o rei Saul de que deveria deixá-lo lutar, porque ele já tinha enfrentado ursos e leões para proteger o seu rebanho. O rei então oferece a Davi, ao que tudo indica, a única armadura disponível ali que pertencia ao rei Saul. E Davi veste a armadura, mas ele diz assim: não dá, eu não consigo nem me mexer com isso daqui. Devolve a armadura, porque Davi, segundo essa teoria, era ágil, ele era rápido, ele era ligeiro. Lembram do ligeirinho? O Gonzales era o nome dele. Davi era o Gonzales. Ele era pequeno, mas ele era ligeiro, ele era rápido. Então, como ele era rápido, aquele brutamontes lento não era páreo para Davi. Mas será que foi isso? Será que essa é a razão por que ele venceu? Uma outra teoria bastante interessante é o fato de que Davi usou uma atiradeira, uma funda. No sul do Brasil seria uma boleadeira, para outros seria um estilingue. E nós sabemos que aquilo não é um brinquedo de criança. Aliás, um parêntese. Você sabia que você pode comprar fundas e atiradeiras de uso militar na internet? Fiquei sabendo agora. Você que curte essas coisas, está lá. Depois você descobre se é legal, eu não sei se é legal. E estilingue militar, sabiam que tem isso com mira laser? É verdade, eu fiquei impressionado. Estilingue com mira laser. De novo, nós temos vários militares aqui na igreja, advogados. Pergunta se isso é legal, eu não sei. Não vai dizer que o pastor está recomendando. Fecha parêntese. Aquilo não era um brinquedo. E nós sabemos que na tribo de Benjamim existiam homens tão hábeis, com a mão direita e com a mão esquerda, que faziam parte do exército do rei, fazer uso dessas fundas, dessas atiradeiras. Então eles dizem que, aliás, há um estudioso chamado Gladwell, ele diz o seguinte, que quando você estuda do ponto de vista balístico, eles chamam de poder de parada. Eles dizem que aquela pedra, o disparo daquela pedra e a paragem seria equivalente de um calibre 45. Não era brincadeira. Mas será que por isso que Davi venceu a batalha? Veja, existem várias razões porque ele poderia ter vencido. E outra razão é que ele tinha consigo o seu cajado, ele apanhou 5 pedras, o que mostra que ele era um homem prudente. Como alguns dizem, se ele errasse a primeira, ele tinha mais 4. Outros dizem, não, mas Golias tinha 4 irmãos, é uma possibilidade, ele está pronto para todo mundo. Ele é um homem hábil, ele é um homem prudente, ele tem a sua funda, ele tem a sua tiradeira, ele tem o seu cajado. Mas eu pergunto, será que foi por isso que Davi venceu? É claro que, se você quer vencer os gigantes da sua vida, e quantos querem vencer os gigantes da vida aqui? Você deve ter gigantes na sua vida, todo mundo tem. Você deve consagrar, claro, e usar os recursos que Deus confiou a você. 3 recursos que todos nós temos. Tempo. Em todas essas histórias de triunfo, nós vemos que as pessoas usaram bem o seu tempo. Você usa bem o seu tempo? E se você, por exemplo, diz assim, não, eu uso, mas eu não tenho muito tempo para oração, para a Bíblia, para Deus. Se você tem tempo para todas as outras coisas, não tem tempo para Deus, a sua prioridade está no lugar errado e você está gastando o seu tempo com aquilo que é errado. Porque tempo é um recurso não renovável. Uma vez que vai, ele não volta mais. E acredite, passa muito rápido.
Eu comecei a pregar muito cedo, 15, 16 anos. E as pessoas iam me ouvir pregar, não porque eu era um pregador eficiente, mas porque eu era muito jovem. Tinha até uma piada de bastidores que eu vim saber depois. Eles diziam assim: vamos lá ouvir o anjinho da igreja pregar. 16, 15. Mas o tempo passa rápido. Hoje as pessoas falam: o ancião está pregando hoje? O vozão está lá hoje? Como é que está? É rápido demais. Eu e Julie visitamos uma vez uma senhora, Beth, muito gentil. Nós visitamos quando ela estava nesse asilo e ela dizia assim: eu olho no espelho, vejo o reflexo e pergunto: quem é essa senhorinha? É rápido. Como você está usando o seu tempo? De todas as prioridades que você deve colocar no seu tempo, é Deus. Coloque Deus na sua vida. Comece a sua manhã com Deus e não vá para a cama sem falar com Deus. E não passe seu dia sem estar conectado com Deus. O segundo que nós vemos, é óbvio, os nossos talentos. Todo mundo tem algum talento. Pelo menos um. Todo mundo tem algum talento. Você pode ser uma lavadeira, ou você pode ser um dentista, você pode ser um advogado, o que quer que seja. Você tem algum talento. E esse talento deve ser consagrado a Deus. Foi o que fez Davi. Ele pegou o que tinha, ele não usou o que era do outro, não cobiçou o que era do outro nesse momento da história. Ele disse: esse aqui é o meu talento. Eu vou consagrar isso a Deus. E terceiro, que está muito atrelado a isso, são os nossos tesouros, os recursos que nós temos. Davi colocou disponível a Deus, naquele momento, todos os recursos que tinha. A sua boleadeira, o seu cajado, tudo era de Deus, e para a glória de Deus. Seja generoso com o que você tem. Consagre tudo isso para Deus e confie em Deus, em todos os momentos. Você é mordomo dos recursos que Deus te deu. Bom, tudo isso é verdade, mas essa não é a razão porque Davi venceu essa batalha. Se você quer saber por que Davi venceu a batalha, eu convido você a voltar domingo que vem. Já que vocês insistem, vamos hoje mesmo então. Veja só o que nós encontramos no texto, capítulo 17, versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Agora, afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aqui está a razão porque Davi venceu o gigante. Davi disse: quem é esse incircunciso? Uma tradução, acho que a tradução na linguagem de hoje, não me lembro agora, traduz assim: quem é esse pagão? Alguém tem essa tradução? Pagão? Você tem, né? Davi, por acaso, está aqui no culto. Obrigado, Davi. Quem é esse pagão? Mas a tradução ideal é incircunciso. Essa expressão é uma expressão técnica que não pode passar despercebida no texto, porque ela nos remete a Gênesis capítulo 17, quando Deus Todo-Poderoso aparece a Abrão e diz: Abrão, anda na minha presença e você será perfeito, mas anda na minha presença. Eu vou fazer uma aliança com você, é o que nós chamamos de a confirmação do pacto abraâmico, da aliança abraâmica, está em Gênesis 17. E Deus, depois de descrever várias bênçãos que traria sobre a vida de Abrão e aos seus descendentes, aqui o que Deus destaca para ele. Ele diz assim, versículo 13 e 14 do livro de Gênesis, capítulo 17. Com efeito, será circundado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quando Davi diz assim que o gigante é um incircunciso,
que é uma palavra tão estranha para nós, não usamos isso no dia a dia, não é? Quando alguém nos fecha no trânsito, a gente não diz, seu incircunciso. Eu pelo menos não digo. É um termo tão estranho, mas isso que significa literalmente cortar em círculo, nos remete a Gênesis 17, ao fato de que Deus fez uma aliança com o seu povo. A Bíblia é repleta de aliança e nós aprendemos na Bíblia que Deus se relaciona com a humanidade por meio de aliança. Nós não conhecemos e não estamos familiarizados com o termo aliança. Só pensamos em aliança quando talvez vamos no casamento. E alguém diz que entre agora as alianças. E aí nós, aliança. Aliança é um pacto. É mais do que um contrato, é mais do que um acordo, é um pacto. E desses pactos que vemos na Bíblia, alguns são condicionais, outros são incondicionais. Os condicionais apresentam exigências para os dois lados. Os incondicionais, Deus diz, eu vou fazer independente de vocês. E a Bíblia nos fala de aliança eterna, que Deus fez para a salvação da humanidade. A Bíblia nos fala sobre aliança edênica, que é aquela que estava no jardim do Éden, quando Deus diz à humanidade, agora vocês cresçam, se multipliquem e sujeitem a terra. Era uma aliança que Deus estava fazendo. A Bíblia nos fala da aliança adâmica, depois da queda do homem, as consequências que viriam e a provisão divina de um Salvador, porque Deus, da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa sobre Jesus. A Bíblia nos fala sobre o pacto noético. Depois que Noé saiu da arca, ele então faz uma série de orientações, dá uma série de orientações para a humanidade, estabelecendo inclusive o que nós chamamos de o governo humano. Deus faz o pacto abraâmico. Mais tarde Deus vai fazer o pacto mosaico palestiniano, o pacto davídico e o novo pacto ou a nova aliança. Está comigo? Diga amém. A aliança abraâmica era uma aliança incondicional. Deus disse, eu vou fazer isso, eu vou abençoar o seu povo. E aqui está a marca. A marca consistia no seguinte, cortar em círculo. Quer dizer que todo homem deveria ter removido a pele da glande peniana. Era uma maneira de simbolicamente dizer que aquela semente prometida passaria de geração em geração por meio do sêmen. Era essa a ideia, era o símbolo disso, e eles deveriam fazer. Algo semelhante à operação de fimoses, que fazemos por outras razões não religiosas hoje. Davi, quando vê aquele gigante filisteu, o quê? Incircunciso, que significa que ele não tem aliança com quem? Ele não tem aliança com Deus. Todo o exército de Israel está com medo dele, porque ele é grande, porque ele é forte, porque ele é ameaçador, porque ele sabe xingar bem, porque ele tem um escudo, porque ele tem um escudeiro. Todos eles estão com medo, mas Davi enxergava algo que os outros não enxergavam. Davi via algo que era metafísico e além da matéria. Davi sabia de uma coisa muito importante, que lá no pacto Abraão já dizia, que qualquer pessoa que não tivesse esse pacto da circuncisão seria eliminado do povo de Deus. Então Davi disse assim, minha gente, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia o que Deus tinha prometido. E quando Deus promete, Deus cumpre. Ele sabia, não era se ele estava com armadura, ou com a funda, ou com uma pedra. Essa não era a questão. A questão era o pacto de Deus. E aqui o que diz Davi, voltando em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi diz assim, 1 Samuel 17, 45. Respondeu Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. 1 Samuel 17, 47. E todos que aqui estão reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, Ele entregará vocês em nossas mãos. Era a aliança de Deus, e ele sabia disso, que por causa da aliança com Deus, ele seria vitorioso. Agora, o que dizer de nós? Eu e você
Se cremos em Jesus, quantos creem em Jesus aqui como único, suficiente Salvador? Se você crê em Jesus como único, suficiente Salvador, você é inserido em uma aliança, em um pacto com Deus. Um pacto que Deus diz é incondicional, é inviolável, é inquebrantável, chamado a nova aliança, o novo pacto. E a nossa circuncisão, não a circuncisão da carne, do físico, mas aqui em Romanos capítulo 2, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: mas é judeu aquele que o é interiormente, a circuncisão do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É o coração agora que é circuncidado, que confia em Deus. E quando você confia em Deus, o Espírito de Deus faz essa obra maravilhosa na sua vida. E em outros textos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que em Cristo Jesus, nessa aliança que nós temos com Deus, por Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus desafios? Nós vimos na semana passada sobre essa batalha espiritual que nós temos, mas nós sabemos, pela Escritura Sagrada, que Satanás não será derrotado. Ele já está derrotado. E você já é mais que vencedor. Não são as circunstâncias que determinam quem você é. É o pacto que Deus tem com você por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a nossa vitória. É por isso que eu posso afirmar, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Qualquer que seja o seu desafio. Vamos dizer juntos agora, em Cristo, sou mais que vencedor. Em Cristo, sou mais que vencedor. Eu li a história de um australiano chamado Stephen Bradbury. Australiano, país tropical. E ele foi competir os Jogos de Inverno em 2002, como patinador no gelo, corrida. E ele vinha lutando muito, ele já tinha sofrido lesões, não tinha patrocínio, ninguém acreditava nele. Patinador em país tropical, ninguém acreditava nele. Mas ele foi competir em 2002. E para vencer, para ter alguma chance sem patrocínio, ele literalmente precisava de um milagre. O vídeo está disponível, você pode assistir na internet. É muito interessante. Quando ele que está lá em último lugar, e as voltas vão vindo, ele continua onde? Último lugar, ele precisa de um milagre. Até que um competidor cai. Mas ele continua precisando de um milagre. Não tem, como australiano, não vai. Ele era bom patinador, mas não tinha chance. De repente, na última volta, todos eles se enroscaram e caíram. Todos eles. E o único que terminou e atravessou a linha final e venceu foi o australiano. Se em algum momento da vida o que nós estamos precisando é de um milagre, o nosso Deus continua sendo esse Deus de milagres. Se nós temos essa aliança com Cristo, nós podemos confiar. Ainda que os nossos recursos sejam parcos, como eram os recursos de Davi. A razão por que Davi triunfou não estava na sua agilidade ou na sua boleadeira, não estava em nada disso, mas no fato de que ele tinha uma aliança com Deus. E se você crê em Jesus, você também tem uma aliança com Deus. Você pode vencer o problema do pecado, ou as crises que você está enfrentando na sua vida, ou as tentações. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Vamos nos colocar em pé.